Você bem citou Israel, Ivan, agora a gente vai para lá. Teve jornalista terceirizando o pedido de desculpa após dizer que em Israel há uma mortezinha aqui e outra ali. Contra as narrativas e a militância da imprensa, nós vamos acionar agora a nossa correspondente que já está aqui no telão do Jornal do Oeste e no Oriente Médio, Desirê Rugani. Desirê, fica para você então essa questão da jornalista, né? Bem-vinda. Olá, Tawane. Olha, realmente essa fala dessa, então, jornalista foi uma das coisas mais absurdas que eu vi nos últimos tempos. É realmente muito difícil eu ver algo que me balance ou que me coloque numa situação em que eu realmente me sinto na obrigação de responder. E a fala dela foi num tom irônico, numa forma extremamente cruel, a fala dela, chamando de mortezinhas, inclusive a morte de uma menina iraniana, uma criança, que veio se tratar de leucemia em Israel e foi morta por um míssil iraniano. Isso não é uma mortezinha, eu posso garantir para vocês. Tá aí, então, comentário da Desirê. Seja bem-vinda, Desirê, ao Jornal do Oeste. Agora, para fazer uma análise geopolítica da guerra no Oriente Médio, o Jornal do Oeste convidou o Fernando Capano, doutor em Direito Constitucional, mestre em Direito Político e habilitado em Direito Internacional dos Conflitos Armados pelo Instituto Sanremo na Itália e pela Escola Nacional de Magistrados da Justiça Militar da União. Vamos começar por uma declaração do Marco Rubio. Seja bem-vindo, Fernando, ao Jornal do Oeste, secretário do Estado americano, né, que não há operações militares planejadas contra o Irã, a menos que eles ataquem os Estados Unidos, aí terão problemas. Vamos começar então com essa fala do Marco Rubio. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Pois é, então o Marco Rubio chegou a dizer isso, né? De fato, não só ele, mas também o vice de Donald Trump, J.D. Vance, que disse que o foco não era, de fato, bases civis, né? Mas nucleares ali do Irã. Pois é, nós temos uma situação geopolítica bastante complexa, especialmente com a entrada dos Estados Unidos neste palco, neste cenário de guerra. Podemos, obviamente, partir do pressuposto de que há um alinhamento natural entre os Estados Unidos e Israel, e talvez, do ponto de vista jurídico, estejamos diante aí, na lógica do que a gente chama tecnicamente de casus belli, né? Estamos diante aí de uma tentativa de enquadrar essa atuação dos Estados Unidos e de Israel também, em alguma medida, nos termos do artigo 51 da Carta da ONU, a carta que criou a ONU, que fala sobre a possibilidade de uma legítima defesa, né? Óbvio que isso não pode ensejar represálias armadas autônomas, isso é proibido, né, pelo direito internacional dos conflitos armados, mas me parece que o posicionamento dos Estados Unidos, de fato, tem sido esse alinhamento quase que automático com os interesses de Israel e com a proteção dos interesses geopolíticos de Israel e do próprio cenário ali havido no Oriente Médio, e é a partir daí que os Estados Unidos vai trabalhar a sua atuação neste cenário. É um cenário realmente complicado, é muito preocupante, mas que me parece que, por hora, ele tende a ficar relativamente estabilizado, a depender do modo como vai se posicionar o Irã daqui para frente, ainda que hoje nós tenhamos tido aí esse ataque sem sucesso, essa retaliação sem sucesso, dirigida para as bases americanas ali no Iraque e também no Kuwait. Pois é, agora, bom, hoje a casa tá cheia. Eu vou já acionar um dos nossos comentaristas, que é o Diego Tavares. Ele já apareceu na nossa tela. Diego, bem-vindo. Seja bem-vindo ao Jornal do Oeste. Boa tarde. Boa tarde, Tawane. Boa tarde aos meus colegas aqui do telão e a todos que nos acompanham nessa tarde aqui no Jornal do Oeste. E eu quero fazer uma pergunta para Desirê, Tawane. Desirê, você que está aí em loco, onde o conflito está acontecendo nesse momento, antes da entrada direta do Irã, nós tínhamos muita atuação dos proxies iranianos, né, os grupos terroristas, o Houthis, o Hamas, o Hezbollah. Como essas organizações terroristas, elas estão nesse momento que o seu financiador direto passou a atuar diretamente no conflito? Qual tem sido o papel dessas organizações no momento aí no conflito do Oriente Médio?
Bom, o Hamas ele está muito enfraquecido, muito encantoado. Eles obviamente estão ao lado do ataque iraniano, porém eles não têm muita força para conseguir ajudar nesse momento. O Hezbollah no Líbano, que deveria fazer uma ajuda mais concreta, declarou que eles não conseguem, que eles também estão enfraquecidos e que eles seriam destruídos caso tentassem um ataque contra Israel, então que eles não iriam entrar. Mas, mesmo assim, a inteligência israelense, né, notou que eles estavam de alguma forma se reorganizando e bombardeou líderes do Hezbollah no Líbano ontem e hoje também fez alguns ataques no Líbano. E os Houthis, bom, os Houthis dizem que estão apenas esperando as ordens do Irã e que finalizaram o cessar-fogo que eles estavam com os Estados Unidos. Agora eu vou chamar mais uma comentarista que vai participar conosco no Jornal do Oeste, a Fabi Barroso, já está aí na tela conosco. Fabi, boa tarde. Boa tarde a todos aqui da bancada, boa tarde a você, Tayane, boa tarde a todos da audiência do Jornal do Oeste. Eu já estou assim com bastante vontade de perguntar ao doutor Fernando, justamente porque eu também sou do direito e que desafio tem sido o direito internacional, né? Tem sido colocado no bolso nesses últimos anos e fica até difícil a gente entender se tem algo diplomático. A minha pergunta vai exatamente nesse sentido. O senhor entrou aqui já dizendo, né, de que existe a tentativa de acionar a Carta da ONU para que diga que, então, foi ilegítimo o ataque ou dos Estados Unidos ou de Israel em relação ao Irã. Mas a gente também tem uma previsão ali em relação, né, o Marco Rubio aí está na nossa tela, falando de material radioativo, né, a ONU, que eu não espero muito da ONU, mas da comunidade internacional como um todo, condena veementemente, ou deveria condenar veementemente o uso, né, de urânio, por exemplo, enriquecido, que apesar de não ter certeza, a dúvida aí já é o bastante, tudo indica que sim, né? Então eu queria saber exatamente esta parte, né, diante de um fato de colocar o mundo talvez totalmente em perigo pelo uso indiscriminado aí do urânio, né, por parte do Irã, se isso não seria muito mais forte qualquer outro motivo ou motivação dada pelos agentes da ONU. Pois me parece que a pergunta é bastante pertinente, de fato. Tem sido difícil trabalhar qualquer tipo de ordenamento jurídico de relevo e de substância internacional diante desses últimos acontecimentos. Mas vamos por partes. A primeira questão é que a gente precisa adotar como premissa que o argumento da legítima defesa preventiva, ele é bastante criticado, uma parte muito relevante da doutrina, né, dos estudiosos de direito internacional, mas a situação aqui me parece distinta, né? De fato, tem razão em dizer que as provas que já estão sendo aí produzidas no sentido de dar robustez à alegação de Israel de que havia aí um programa nuclear bastante desenvolvido, né, e bastante adiantado por parte do Irã, já justificaria o que nós chamaríamos aí de legítima defesa, até porque dentro daquele cenário, né, de conflito havido lá no Oriente Médio, me parece que a própria existência de Israel poderia estar em risco diante da aquisição por parte do Irã dessa capacidade de uso de armamento nuclear, né? Então, é difícil você, nesse tipo de perspectiva, você ponderar sobre legitimidade de ataque, porque, a meu juízo, me parece que talvez haja aí a possibilidade de se utilizar este argumento da legítima defesa, que está expressamente prevista lá no artigo 51 da Carta da ONU, como eu disse anteriormente. Dito isto, nós ainda precisamos também levar em consideração que, por óbvio, diante desses desafios contemporâneos, talvez a ONU precise ser repensada, né? Não só a ONU como um todo, mas especificamente o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança a rigor, o órgão que teria, em tese, a capacidade, ao menos do ponto de vista legal, de intervir nesse tipo de caso e de propiciar
argumentos e mecanismos diplomáticos que eventualmente fizessem com que a tensão baixasse lá nesse cenário do Oriente Médio. Não me parece que isso, infelizmente, seja efetivo nos últimos anos, especialmente nos últimos anos. Nós precisamos levar em consideração o precedente havido lá atrás, logo depois dos ataques de 2001, né, o precedente, por exemplo, inaugurado pelo próprio Estados Unidos da América em 2003, quando houve aí, em relação ao Iraque, que também unilateral, que naquela oportunidade foi bastante criticada pela comunidade internacional. Então, a partir daí, realmente, a questão ficou bastante complicada, e é por essas e por outras razões que a ONU realmente precisa ser repensada, e se a gente quiser, de fato, evitar esses atos unilaterais, legítimos ou ilegítimos, e, de novo, me parece que aqui há possibilidade da gente argumentar, sim, uma legítima defesa por parte de Israel e por parte dos próprios Estados Unidos, porque há um alinhamento automático entre eles, em face aí do eixo Irã, Hezbollah, grupos terroristas e a própria Síria e tudo mais, né? Mas me parece que, infelizmente, não há essa eficácia que se pretendia quando se criou lá o Conselho de Segurança, e a gente precisa realmente repensar se nós não quisermos realmente escalar os conflitos, não só no Oriente Médio, mas também em outros palcos de guerra, como é o caso do palco havido lá na Ucrânia versus a Rússia.